Você tem dificuldades em saber a diferença de transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade borderline? Se sim, esse vídeo é para você. Roda a vinheta que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou médico psiquiatra e sou CEO do Instituto Labinas. Eu vou falar um pouquinho das diferenças então desses dois quadros, transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade borderline, e se ao final você gostar, não esqueça de compartilhar com aqueles seus amigos, seus familiares, curtir o vídeo e principalmente se inscrever no canal e até colocar lá no sininho do YouTube. Então, qual que é a diferença primordial? Vamos lá. O transtorno da personalidade borderline, ele, até o nome já fala, é da personalidade. Então são pessoas que têm dificuldades nos seus relacionamentos interpessoais com constância, é um padrão persistente de comportamento, ou seja, a pessoa persistentemente tem esses comportamentos no seu dia a dia. Então dificuldade nos relacionamentos amorosos, sempre com muito ciúme, com muita raiva, com muita briga, muita hostilidade, com uma sensação de carência, às vezes de não pertencimento. Sente que ela pode ser abandonada pelas pessoas, que as pessoas não a amam com tanta intensidade quanto ela ama. Ela tem um comportamento de 880, oscila muito de humor, mas isso dentro de um padrão de comportamento. Lembre dessa palavra, persistente. Então, persistentemente ela tem esse comportamento de oscilação de humor, de raiva, de hostilidade. E também, nesses momentos, o vazio, a carência, a tristeza, o desânimo, a angústia tão constantes. A pessoa tem a sensação de a depressão vivendo na vida dela com muita frequência. Então, entendam que isso é uma característica, se você pegar ao longo de um ano, por exemplo, ela vai viver a maior parte do tempo, se não todo ele, com essas características. E frente às frustrações a pessoa se irrita, frente às brigas ela se irrita. Então, é algo que está muito associado com as frustrações, por exemplo, está algo associado ao trabalho, então brigas no trabalho, mas isso constantemente. E aí a principal diferença em relação ao transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, a pessoa tem fases. A fase da depressão em que ela está triste, está desanimada, está angustiada, está sem vontade, está sem prazer. E ela tem a fase da euforia, da mania, da aceleração ou da hipomania que a gente fala. Então que nessa fase a pessoa pode estar irritada, pode estar nervosa, pode estar agressiva, fica às vezes mais persecutória, achando que as pessoas querem fazer mal para ela, que estão falando dela ou que de alguma forma tentam agredi-la, verbal ou até fisicamente. E nessa fase de mania, de hipomania e de euforia, a pessoa também pode apresentar gastos excessivos, compulsão sexual, compulsão alimentar, fala muito acelerada e desinibida, diminuição do padrão de sono, então começa não é que tem insônia, ela começa a ter pouca necessidade de dormir, então dorme pouco e sente que as suas baterias estão sempre muito recarregadas, então ela está sempre bem e ela começa a ficar mais falante, mais desinibida. Algumas pessoas começam a crer que tem até dons especiais, poderes especiais, que tem uma certa influência nas pessoas. E aí é importante vocês perceberem então que o transtorno bipolar são ciclos, mas que a pessoa fica no que a gente chama de eutimia. Ela se sente bem uma parte do tempo em que ela funciona normalmente, ela não está agressiva, não está irritada, não está nervosa, não está eufórica nem depressiva. E aí sai desse momento e aí ela rebaixa e vai para um quadro depressivo. Ou em outro momento ela começa a ficar irritada, disfórica, nervosa ou muito eufórica, muito feliz, muito animada. Tá? Então, na diferença com o borderline é essa. Você começa a ver que o borderline é uma linha constante de comportamento irritado, como eu falei. Já no bipolar, não. A pessoa está bem e aí ela sai do padrão de comportamento dela. O padrão de comportamento dela não é irritável, não é nervoso, não é hostil, não é agressivo. E ela sai disso e aí ela vem para a depressão. E ela sai da depressão e ela vai para a mania. E aí cicla. Tá? Então, entendam que essas fases, esses ciclos é o que conseguem diferenciar do borderline. E aí é importante também vocês perceberem que há muita associação dos dois diagnósticos. Há pessoas borderline que também são bipolares. Então, há pessoas que dentro desse padrão de comportamento irritável, nervoso, hostil, agressivo, ela sai desse padrão de comportamento e fica durante alguns dias ou até semanas muito mais hostil do que querendo gastar muito mais falante, às
vezes mais eufórica, desinibida. E dentro desse padrão dela de ser, tem momentos em que ela fica extremamente depressiva, apática, sonolenta, irritada, sem vontade de fazer nada, tá? Então, o conjunto, alguns estudos falam até de 50%, 70% de pessoas com borderline que também têm características de transtorno afetivo bipolar. Então tem muita associação. Para você que tem essas dúvidas, eu espero que eu tenha conseguido dimensionar o que é a persistência de comportamento do que são ciclos. Isso é muito importante, tá? É muito importante que vocês tenham essa dimensão. E se você tem, por exemplo, já com 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade, começou a sentir a necessidade de automutilação, tentativas de suicídio, e que isso foi piorando, aquele vazio parece que é muito persistente, são características mais próprias do borderline. O bipolar, embora possa começar lá com 16, 17 anos quando começa um pouquinho até mais tardiamente alguns dos sintomas, essa pessoa, ela tem as fases, a fase da depressão, mas ela sai da depressão, ela fica bem, e aí depois ela começa a entrar em mania, tá? Lembrando também que, óbvio, o transtorno bipolar normalmente tem mais características da depressão ao longo da vida do que da mania e da hipomania. Uma outra diferença, o borderline, ele tende a melhorar muito conforme os anos vão se passando. Então a pessoa com 20, 22 anos, 18 anos ali, o negócio está muito fervoroso. Com 30 anos muitas vezes também, mas chega aos 40, aos 50 anos, os sintomas começam sem o tratamento, né, eles começam a diminuir muito. E no bipolar, o que a gente vê é que se a pessoa tem crises, quanto mais crise ela tem, pior ela vai ficando a longo prazo, tá bom? O tratamento dos dois, o tratamento do borderline é terapia, fundamentalmente terapia, mas a gente sabe que os remédios também ajudam muito a estabilizar o humor, nos sintomas depressivos, nas comorbidades, às vezes de pânico, de ansiedade. E no bipolar, o tratamento depende da fase, mas de modo geral, além da terapia, obviamente, tem aí grande influência dos antipsicóticos atípicos, normalmente, e dos estabilizadores de humor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, porque é de muita importância, é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. E se você não me segue ainda no Instagram, no YouTube, TikTok, Facebook, é Instituto Labinas. Eu tenho também um canal no Spotify para quem quiser ouvir os podcasts. Tá? E para quem quiser, eu tenho um curso em saúde mental lá na minha página www.institutolabinas.com.br/curso de saúde mental. É para quem quer se aprofundar no tratamento em psiquiatria, quer se aprofundar nesses conhecimentos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.